Olá galera, vamos agora para a nossa aula 2, vinculada ao nosso especial 15 anos, de 15 dicas para nós darmos juntos direito administrativo nesse nosso especial e com homenagem ao direito administrativo. E eu, Leandro Veloso, que trago para você agora a nossa segunda dica nessa nossa grande aula. Vou continuar com o assunto contratos. Na aula 1 nós visualizamos o contexto dos contratos públicos, são esses contratos que estão voltados para a administração pública, para obras, compras, serviços, alienações. Quando agora enxergamos os contratos públicos, o candidato não pode esquecer que os contratos eles possuem prazo certo determinado e basicamente a administração observa o prazo que ela quiser. Então qual é o prazo máximo dos contratos? É aquele que o administrador quiser. Ou seja, a própria Lei 866 vai determinar, de repente, alguns prazos limitadores. E a gente pode enxergar alguns prazos limitadores, dois grandes exemplos. O prazo de 60 meses, por exemplo, para serviços continuados e 48 meses para programas de informática ou locação de equipamentos vinculados à informática, lá do seu artigo 57 da famosa Lei 8666 de 93. Por isso, a gente enxerga a possibilidade de que os contratos, por terem qualquer prazo, porque o administrador que escolhe, ele também pode ser prorrogado por qualquer prazo, dentro desses limites, desses dois exemplos que eu acabei de contar. O resto pode ter qualquer tipo de contrato. O mais legal de tudo é você não esquecer que os contratos, quando nós enxergarmos a possibilidade dos contratos públicos, eu vou aplicar a mesma regra para os contratos de concessão. Então os contratos de concessão também possuem os mesmos regramentos dessa relação contratual quando enxergamos a ideia dos contratos públicos. Ou seja, eles podem ter qualquer prazo e quem vai definir é a própria administração, ou seja, a hora poder concedente. Chamo sua atenção mais uma vez, na hora de visualizarmos os contratos públicos, a gente não pode esquecer que os contratos podem ser alterados. Então vamos para a alteração dos contratos, que é um tema bem interessante, artigo 65 da Lei 8666. E o artigo 65 da Lei 8666, a gente observa a possibilidade de duas grandes alterações. A famosa alteração qualitativa e a alteração quantitativa. Vamos lembrar da qualitativa? 65, inciso 1, a linha A da Lei 8666, também é amarrada ao parágrafo 1º da Lei 8666. O 65.1a, parágrafo 1º da Lei 8666, nos ensina o quê? Que os contratos podem ser alterados no seu objeto. Ou seja, eu consigo mexer um pouco no objeto do contrato sem transfigurar a natureza daquele contrato. Então, um exemplo clássico de Marçal Justem Filho do TCU é: eu tenho um contrato, vou contratar você para fazer uma rodovia de 100 km entre a cidade A e a cidade C. Ou vou fazer ali no metrô, que vai do bairro A ao bairro C. E agora eu vou mexer nesse projeto, vou alterar esse projeto, e vai passar agora pelo bairro D. Então eu preciso alterar este projeto para garantir a adequação do contrato. O que aconteceu algo superveniente, porque aconteceu uma situação extraordinária, ou porque houve um erro no meu projeto. Eu posso fazer isso? Posso. Em razão de ser uma cláusula exorbitante, em razão do interesse coletivo, é necessário a alteração qualitativa do contrato. Por causa disso, essa é a ideia da alteração qualitativa do 65.1a da sua Lei 8666. Não podemos esquecer que essa alteração qualitativa pode ter acréscimo de valor, porque é óbvio, se eu vou alterar meu projeto, eu posso ter uma alteração de valor. E na alteração de valor está limitado ao parágrafo 1º, limitado até 25%, regra do parágrafo 1º do 65. E para fecharmos a alteração dos contratos, não esqueça do 65.1, a linha B de bola, alteração lateral quantitativa. Nessa alteração quantitativa, o que a gente pode enxergar? A gente pode enxergar a possibilidade de uma grande alteração de quantidade do que eu contratei. Então, se eu vou alterar as quantidades do que eu contratei, eu também quero mais quantidade, eu quero mais rodovia, por exemplo, eu quero mais trajeto de concessão. Por causa disso, se eu quero uma alteração quantitativa, eu vou estar limitado também a até 25% ou até 50% do seu parágrafo 1º do artigo 65. Você, candidato, também não pode esquecer que no assunto contratos, todas as bancas gostam muito do capítulo de execução. Então minha dica para você no capítulo de execução é pegar o artigo 78 da Lei 8666 e observar que toda execução de contrato pode gerar uma rescisão. E hoje o assunto novo das rescisões é as rescisões por arbitragem. E não esquecendo que a arbitragem desde que haja cláusula de compromisso arbitral.
Para finalizar, todas essas rescisões e essas inexecuções dos contratos, são os atrasos, por exemplo, do artigo 86, injustificado, ou a própria inexecução de parte do meu objeto, pode garantir sanções administrativas do artigo 87 e seguintes da 8666. Qual é a consequência disso? As sanções, a advertência, a multa, a suspensão ou declaração de idoneidade traz para você uma grande consequência, que é a penalização da contratada, que é o dever do poder público, o dever de fiscalizar e de aplicar a penalidade. É isso. Lembra você que contrato é um tema muito importante para o seu exame, para o seu concurso e para a sua atuação na advocacia com relação à administração pública. Eu volto daqui a pouco com a nossa aula 3, com mais dicas de Leandro Veloso Especial 15 anos. Até já!